colegas da imprensa, comunidade que nos prestigia, e havendo um número regimental invocando a proteção de Deus, declara aberta a 59ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, 46ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura, 54ª reunião plenária da primeira sessão legislativa de 2017, 46ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa, 31 de julho de 2017, segunda-feira, 15 horas. Agenda legislativa e expedientes. Peço que o nosso primeiro secretário faça a leitura. Expediente, leitura e votação da ata da reunião plenária número 57. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 57. Comunicações e convites do Ministério da Educação, informando da liberação de recursos, do vereador Fernando Rigon, justificando a ausência nas sessões plenárias ordinárias dos dias 24 e 26 de julho, além de proposições, onde constam indicações, pedidos de providências. Comunicação ao plenário. Em primeira comunicação ao plenário, requerimento de diárias número 10 de 2017, do vereador Rudimar dos Santos. Solicita autorização para viajar a Brasília, Distrito Federal, no dia 7 e retorno no dia 9 de agosto do corrente. Em primeira comunicação ao plenário, requerimento de diárias número 11 de 2017, do vereador Valdecir Ribeiro de Moraes. Solicita autorização para viajar a Brasília, no Distrito Federal, no dia 7 e retorno no dia 9 de agosto do corrente. Em votação, senhores vereadores, de autoria da mesa diretora, solicita a data de 7 de agosto do corrente, às 19 horas, para a realização de uma sessão solene em homenagem aos 160 anos de emancipação do município de Passo Fundo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata do dia 7 de agosto, então, para a sessão solene em homenagem ao município. Eram essas as informações, senhor presidente. Saudar nosso amigo Trindade, que visita a casa, nosso sempre secretário Paulo Loss, que também está na casa. Parabenizar também o aniversariante de ontem, nosso querido colega Orlando Pimentel, assessor do vereador Aristeu da Dalândia, colaborador desta casa. Solicitamos, então, o grande expediente, vereador Valdecir Ribeiro de Moraes, que não fará o seu grande expediente, pediu a transferência. E vamos à comunicação de líderes, escrito o PSB. Ausente. Escrito PMDB. Desiste. Comunicação de líderes, PSDB. Ilustre senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos de Passo Fundo, venho a esta tribuna, nesta tarde de segunda-feira, para comentar uma notícia positiva que obtivemos no último sábado, quando em contato com o Sindicato dos Taxistas do município de Passo Fundo. Dias atrás, dia 27 de junho, nós comemoramos os mais de 160 anos da Batalha do Pulador. E a comemoração de uma batalha histórica que tivemos aqui na nossa localidade, uma das maiores da história do Brasil, até a maior da Revolução Federalista, talvez tenha demonstrado ao longo do tempo que nós conseguimos dialogar sem termos que discutir os temas com violência, com arbitrariedade. E eu confesso, colegas vereadores, que fiquei muito contente no último sábado, quando o próprio presidente da associação, em diálogo, disse ser proveitosa a aprovação do projeto por um motivo bem simples. Sendo uma atividade econômica que, como tal,
pode ser prestada de modo livre por qualquer empresa e pela iniciativa de qualquer indivíduo no país. As atividades prestadas por empresas que visam regulamentar uma economia compartilhada, o sharing economy, que é, no caso, atividades empresariais prestadas por empresas como o Uber, o Safer e o Cabify. Estas empresas que, como nós já sabemos, estão chegando à nossa comunidade, chegarão de qualquer forma, independente de uma tentativa de barrar a prestação dessa atividade comercial. Até porque nós sabemos que nós não temos, por exemplo, em prol de uma atividade econômica A, barrar uma atividade econômica B. Seria mais ou menos que nós tentássemos aqui, em nome dos restaurantes de pizza, barrar a entrada de restaurantes de sushi. Algo impossível, inconcebível. E os taxistas, percebendo que essas empresas virão ao município de Passo Fundo, de qualquer maneira, a questão não é tanto discutir a vinda ou não dessas empresas, mas se essas empresas deverão vir de forma desorganizada, sem nenhuma regulamentação, e se nós tributaremos essas empresas ou não. E aí, levando o assunto para esse ponto, fui questionado, senhor presidente, e até solicito 5 minutos para que eu possa concluir o raciocínio, fui questionado se nós não teríamos como dar um prazo para adequação, talvez de 5 meses, 6 meses, até a entrada em vigor, colegas vereadores, da nossa legislação. E eu disse que não haveria problema algum de que nós dessemos, vereador Rufa, vereador Gleison, um prazo, por exemplo, para essa regulamentação. O problema é que a regulamentação, por exemplo, vamos supor, de modo hipotético, para que a nossa lei só entrasse em vigor em dezembro ou em 2018, não ia mudar em nada para as empresas, que poderão vir na semana que vem. Então a questão é, se essas empresas virão de qualquer forma, não é melhor nós já regulamentarmos as atividades desde já? Começarmos a tributar essas empresas tão logo elas se instalem nessa cidade, para que nós não percamos a oportunidade de arrecadar fundos para o município? Se elas vão vir em agosto, em setembro ou nos próximos dias, enfim, como as notícias demonstram, que nós comecemos a tributar essas empresas e regulamentar essa atividade o quanto antes, para que assim o município possa arrecadar IPVA, para que aqueles que vão adquirir veículos contribuam no pagamento do IPI e dos demais tributos, e para que de fato nós não tenhamos na cidade de Passo Fundo a repetição de eventos que nós vimos em outras cidades brasileiras, como Porto Alegre, como Rio de Janeiro e São Paulo, em que a falta de legislação e a falta de regulamentação levou muitas vezes às divergências às vias de fato, exatamente porque essas empresas acabavam atuando sem critério algum. E aí é claro que os permissionários do serviço de transporte privado público, que são os taxistas, pela falta de regulamentação das atividades dessas empresas, acabavam muitas vezes brigando, levando as discussões às vias de fato. E é isso que nós queremos evitar em Passo Fundo, e que pela iniciativa do presidente da Associação dos Taxistas e dos demais membros da categoria, como muito bem o próprio presidente nos disse no sábado, não é, vereador Patrick, que a falta de regulamentação só tende a gerar maiores conflitos, reflexo que também se percebe, por exemplo, na atividade dos ambulantes em Passo Fundo. E o que nós queremos nada mais é do que regulamentar uma atividade para que essas pessoas não cheguem em Passo Fundo prestando a atividade de qualquer maneira. E se de fato, como nós dissemos, e os próprios taxistas perceberam, essas empresas virão de qualquer forma, que nós então regulemos a atividade, coloquemos critérios para a atuação dessas empresas, que, como bem disseram os taxistas, levarão até a uma possibilidade de fiscalização por parte dos próprios taxistas das atividades destas empresas, que desta forma não terão argumentos para prestarem os serviços de qualquer forma, sem nenhum critério, sem nenhum requisito, já que nós estaremos preparados, organizados para recepcionar estas empresas e as demais atividades. Então, de modo exemplar, até parece ser um ponto assim não muito importante, mas eu faço questão de frisar aqui a relevância disso, porque o município de Passo Fundo está dando um passo importantíssimo para se precaver daquilo que outros municípios brasileiros não conseguiam, que é a regulamentação dessa atividade. Os problemas que nós observamos por diversas vezes, em que, por exemplo, motoristas acabaram brigando, chegando às vias de fato pela violência, se deu exatamente pela falta de regulamentação. E nós aqui, com essa previsão, essa discussão prévia, nós estamos nos precavendo, dando um passo à frente para impedir que essas empresas venham à nossa cidade e prestem uma atividade comercial sem nenhuma regulamentação. E como nós aqui, vereadores, já estamos acostumados a regulamentar diversas atividades, não é, vereador Leandro?
Inclusive, semana passada aqui nós discutimos, por exemplo, a regulamentação das atividades dos bancos, discutimos a regulamentação da atividade dos serviços prestados pelas concessionárias de luz e discutimos a regulamentação de inúmeras atividades econômicas. Nós não teremos nenhuma dificuldade e maturidade para discutir a regulamentação das empresas de transporte individual, privado, particular. Então, uma notícia vitoriosa para a cidade de Passo Fundo, porque conseguiu com maturidade algo que grandes centros brasileiros não conseguiram. Discutir com tranquilidade, com paciência, com maturidade, um assunto que em outros lugares levou até a violência, a brigas, a cometimento de crimes, algo que pela nossa disposição à discussão, por todos os envolvidos, aqueles que querem a chegada dessas empresas e aqueles mesmo que não gostariam, nós teremos um encaminhamento pacífico, positivo, demonstrando de fato que a violência ficou somente no passado, como eu falava, vereador Eloy, histórico dos passafundenses, lá na Batalha do Pulador. Hoje nós mostramos um alto índice de civilidade ao discutirmos essas matérias que, como eu repito aqui, centros grandes, municípios mais organizados e estruturados que Passo Fundo não conseguiram fazer. Então, Passo Fundo está de parabéns por conduzir essa matéria com maestria e nós trabalharmos aqui, inclusive pela discussão, alteração de pontos da legislação, como, por exemplo, o vereador Alex, o vereador Roberto, o vereador Rudimar acrescentaram assuntos que nós iremos discutir, mudar emendas, acrescentar pontos, retirar outros, tão somente para levar a melhor aprovação dessa matéria para regulamentar a atividade na cidade de Passo Fundo. Muito obrigado. Comunicação de líderes, bancada do Democratas. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia, quero aqui tratar rapidamente, vereador Leandro, dois assuntos. Primeiro, na sequência da fala do vereador Matheus, acho que é importante nós trabalharmos a questão da regulamentação da profissão e da categoria, vereador Ronaldo. Nós que tivemos, no dia que houve uma reunião da segurança pública por parte das empresas do transporte público, também tivemos nesta casa uma reunião com os 124 permissionários, onde eles vieram na casa, vereador, me pedir entre a segurança pública, porque vários taxistas e permissionários são assaltados, ceifados muitas vezes, né, suas vidas também do trabalho. Em 3 anos foram em torno de 5 motoristas mortos. E nesse sentido também, eles mesmos, através da associação, vieram pedir uma fiscalização mais rígida por parte do poder público. E entendo eles, porque quem fiscaliza não são eles. E eles não têm um sindicato aqui, o que eles têm é uma associação. E fica ruim a associação, entre aspas aqui, estar deletando, né, caguetando, nesse termo, os seus colegas. Então eles não têm o poder de fiscalização, e sim o poder público. E a associação tem pedido que o poder público faça essa fiscalização, o qual começou a fazer semana passada já, essa fiscalização mais rígida, afastando aí 2 motoristas, e os maus profissionais têm sim que ser afastados. Agora, no programa de sábado, que Vossa Excelência participou, eu fiz uma intervenção dizendo que se não houver regulamentação, é a mesma discussão aqui, vereador Fernando, que Vossa Excelência tem feito as reuniões com os vereadores ambulantes, que estão informal. Não há uma regra, principalmente os que vêm de fora, que são os senegaleses e haitianos, né? Então nós temos que sim, criar regras para conviver de bem na sociedade. E o vereador Matheus fez a apresentação disso, tenho a convicção e a certeza que esta casa vai ampliar, vai fazer emendas, vai discutir com eles, que é o fator desta casa, e nós vamos então ter esses aplicativos aqui para beneficiar a ponta, que é sim quem? O consumidor que quer ter um transporte com qualidade, mas também com preço. E aí a gente já protocolou nesta casa também na sexta-feira com a mesa diretora, um projeto de lei, a pedido da própria associação, vereador Eloy, para que, vereador Alex, não haja mais, quando você faz o acionamento, eu estou lá no São José, eu ligo para o taxista no centro, ele liga o taxímetro no momento que ele é acionado, é no momento do embarque, porque a nossa lei municipal não fala nada. Então, se ele ligar também na chamada, não está errado, porque não tem uma regulamentação. Então, nós também estamos regulamentando para que haja, então, uma igualdade dos aplicativos e também com os taxistas da nossa cidade. Então, acho que é um debate que está na cidade. O programa foi muito tranquilo no momento da manifestação da associação, toda a comunidade viu realmente uma necessidade de discutirmos e regulamentarmos, e a própria associação também é favorável a essa regulamentação. Acho que quem ganha é esta casa, ampliando o debate, e com certeza a produção de Passo Fundo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próxima bancada escrita, bancada do PCdoB. Para uso da palavra, vereador Alex Necker.
Obrigado, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, todas as pessoas que acompanham essa sessão no dia de hoje no plenário e aqueles que poderão acompanhar através dos meios disponibilizados pela imprensa local, o vereador Fernando Meirelles, e também pela internet agora, ao vivo, online, através do nosso site da Câmara. Nós entramos numa semana que é uma semana bastante marcante para a cidade de Passo Fundo. Semana do município, semana que comemora a instalação do município de Passo Fundo. Nós entramos na semana dos 160 anos, momento histórico importante, onde vamos ter um conjunto de atividades e também atividades propostas pela Câmara Municipal, o vereador Patrick, Vossa Excelência que preside o Parlamento. Então, um momento muito importante da vida do município de Passo Fundo. Certamente, comunidade, o conjunto dos colegas vereadores vão participar ativamente de cada atividade que está sendo preparada, tanto pelo Executivo Municipal, como pela sociedade civil organizada e também pelo Parlamento Municipal, para marcar esta que é uma data muito importante para a nossa cidade. Mas também nós vivenciamos e entramos numa semana praticamente decisiva em termos de conjuntura nacional, vereador Fernando. Próxima semana, quando retorna a Câmara Federal, o Parlamento Nacional retorna do seu recesso, será apreciada no Parlamento a denúncia, o pedido de abertura de processo contra o presidente Michel Temer. E ontem, vereador Saul, foi registrada uma pesquisa, o resultado de uma pesquisa nacional, que aponta que para 79% dos eleitores brasileiros, o deputado que votar contra a abertura de inquérito do presidente Michel Temer é cúmplice daquilo que o presidente está sendo acusado. Então é muito bom que a sociedade brasileira, vereador Tchequinho, nesse momento que se prenuncia um julgamento na Câmara Federal sobre a possibilidade de abertura do processo que levará ao impeachment do presidente Michel Temer, a sociedade demonstra que quer sim que a Câmara Federal apresente e aprecie pela abertura do processo para que o presidente possa ser afastado definitivamente do comando do país. Obrigado, presidente. Agradecemos, vereador Alex. Comunicação de líderes, PTB. Quero também saudar a visita nesta tarde, nosso amigo João Noé Nunes da Silva, nosso grande amigo, está prestigiando a casa, sempre que possível, está conosco aí, seja bem-vindo à casa. Boa tarde, presidente Patrick, colegas vereadores, público aqui presente, também os telespectadores da Canal 16, né, pela NET, que estão nos prestigiando, e também pelo site da Câmara. Bueno, trago um convite aqui da terceira mostra da Boia Campeira. Será dia 3 de agosto de 2017, a partir das 20h30, no Departamento Tradicionalista do Simpasso. Valor do ingresso, R$ 25,00, com a nossa colega Carla, tá bom? Nossa colega Carla tem aí para vender. Muito bem, hoje trago em meu discurso, aqui na tribuna, vamos falar sobre segurança pública. Como está complicada a nossa segurança pública. Hoje, pela parte da manhã, próximo do meio-dia, uma professora da escola São Luís Gonzaga, seu filho veio lhe buscar, filho esse que o seu pai é o Solano, de Mato Castelhano, né? Veio buscar a sua mãe na escola São Luís Gonzaga. Ao chegar na escola, com a sua caminhonete Hilux, foi calçado e foi roubado, né? A caminhonete já foi encontrada e o rapaz ainda não, né? Então, para ver como está a criminalidade em nossa cidade. Também já aconteceu na frente do bairro São Luís Gonzaga, os ladrões roubaram o veículo, e, melhor dizendo, roubaram as rodas do veículo e deixaram o carro no cepo, né? Botaram uns tijolos lá e deixaram levar a roda. Alguns meses atrás, também lá da fruteira Ponto Verde, nosso amigo Berlan Bortolotti,
estava atendendo, vendendo as suas frutinhas ali, chegaram os companheiros, calçaram ele e levaram o carro. Né? Temos o presídio também, presídio regional de Passo Fundo, onde acontece os arremessos. Acontece os arremessos, os caras vão lá, arremessam, aí os brigadianos e os agentes penitenciários saem na rua dando tiro, para tudo quanto é lado via pública. Daqui uns dias, acerta quem não deve. Então, por essas coisas que estão acontecendo no nosso bairro, nós já estamos aí promovendo uma reunião, dia 12 de agosto, às 14 horas, na Escola Municipal São Luís Gonzaga, na Rua Buenos Aires, número 749, esquina com a Rua Araxá, aonde estamos convocando aí Brigada Militar, SUSEP, Segurança Pública, Associação de Moradores e a comunidade em geral, e também convido meus colegas vereadores para se fazer presente dia 12 de agosto nesta reunião para tratarmos sobre a segurança pública, né, que está um caos. Não só em Passo Fundo, em todo o estado, né? Mas é uma forma de nós pressionar, pedir mais segurança, né? Onde é que já se viu na frente de uma escola está acontecendo esses absurdos? Então, que segurança nós temos aí? Que educação vamos dar para nossos filhos? Então, fica aí o convite para dia 12 de agosto. Convido os nobres colegas lá na Escola São Luís Gonzaga participar da Comunicação de líderes, bancada do Partido Progressista. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste para o canal 16, está aí presente o amigo Joãozinho, Paulo Loss, o senhor Checker, está aí também naquela do bairro, o Edgar, que veio da escolinha, o presidente lá da IPCA. Eu venho falar hoje sobre o patrimônio e desenvolvimento urbano do interior, que é a nossa comissão hoje. E hoje vai ter uma audiência pública. Nós vamos falar sobre os trevos que tem. Por exemplo, lá na São Cristóvão, lá na São Cristóvão, na Pedreira, que os carros entram para São Cristóvão, ali na São Cristóvão, na Pedreira, não tem um trevinho para entrar ali, ó. Tá um perigo. Então hoje vai ser falar tudo sobre os trevos, né? O Saúl também provocou os trevos. Tem na Vila Jardim ali dos trevos ali também, que vem muitas pessoas me pedindo que não se faça um trevo para entrar ali, porque está muito perigoso as entradas. Então eu vim aqui fazer esse relato hoje, que é às 19 horas essa nossa reunião hoje. Convidar todo o pessoal que tem interesse para vir aqui falar. Vai estar o Dyer, pode lhe dar uma parte. Vereador Rufa, importante esse destaque hoje às 19 horas. E nós teremos aqui também o promotor Paulo Cirne, do Ministério Público. Teremos aqui também a Prefeitura, foi convidada com antecedência. Teremos aqui o Dyer, o Denit, para discutir, por exemplo, Trevo da Caravela, RS 324, acesso ao Distrito Paulo Rossato, que são caminhões, carros ali, a questão de Santo Antão, a questão ali da Vila Jardim, da Santa Marta, lá do Mage de Césaro, do César Santos. Então são todos acessos que cresceu muito a cidade, cresceu muito o movimento de carros, o perigo é muito intenso, muito grande, acidentes, inclusive hoje deu ali na Caravela, 2 acidentes na Caravela, é a entrada da cidade, o pessoal vem de Lagoa Vermelha, vem de Marau, Carazinho, Soledade, Ernestina. Então, na realidade, é uma demanda de muitas pessoas, de muitos vereadores, de muitas lideranças, presidentes de bairro, mas é importante também, Rufa, que hoje se pactue que o que não se pode fazer agora, se faça o projeto e se vislumbre alguma coisa de curto, médio e longo prazo. E nós também temos que ver da STSG e das obras alguma questão de iluminação e sinalização em parceria com o Dyer. Obrigado, Saúl. Até temos várias indicações, né, vereador Delalana? Nós fizemos um monte de indicações desde a gestão passada, até hoje não foi nem resolvido nada. Então hoje eu quero que as pessoas se façam presentes mesmo aqui às 19 horas aqui no... Parabéns, vereador Rufo. Entreguei tudo isso aí, toda essa centenas de indicação e de reuniões que eu fiz com o Dyer ao longo dos últimos 10, 12 anos. Essa questão desse trevo, e que eles não fazem nada, eles só ficam enrolando e não fazem nada. Promessa de gente do Dyer, nós estamos por aqui, porque eles não fazem nada. Agora estão mexendo em tudo o asfalto ali, nós temos indicação de trevo, de saída e entrada da Xangri-Lá, lá na Gran Palazzo, não vão fazer nada. É um bando de mentiroso que vive... Comunicação de Liz, bancada do PDT, ausente.
Comunicação de líderes, PPS. Existe. Comunicação de líderes, PSD. Não, Sal. Sem a parte para ti, Sal. Falando demais. Boa tarde a todos os colegas, pessoas que aqui nos acompanham e também pelo canal 16. Subo hoje para falar mais um pouco sobre o projeto de autoria do colega vereador Matheus Vesp. Pois sábado tivemos um programa Sem Segredo, muito conhecido aqui na nossa cidade, onde também participei, vereador Matheus. E que me surpreendeu muito, vereador Dalalana, pela maneira com que os taxistas de Passo Fundo encararam essa questão. Foi um exemplo não só de civilidade, como tu bem falou, mas de visão dessas pessoas, desses profissionais, servindo de exemplo para muitas outras cidades no nosso país que tomaram as capas dos jornais no último ano, principalmente, onde tiveram brigas, até mortes, entre motoristas de Uber, taxistas e afins. Uma conversa extremamente técnica, muito bem apontada por ambas as partes. Os taxistas falaram sobre quais os receios, qual a maneira de encarar e de poder regulamentar essas empresas que vão vir, vereador, para que no ambiente de negócios, né, o ambiente de competitividade, todos tenham as mesmas oportunidades, todas as empresas tenham os mesmos critérios distribuídos de maneira isonômica para que possam competir entre si e que todos possam continuar lucrando, melhorando o seu serviço e que a nossa população, o consumidor final, seja o principal beneficiado. Então, já parabenizei o vereador Matheus e as entidades, as pessoas que estavam representando as entidades no ar, no sábado, mas parabenizo agora novamente todas essas pessoas pelo empenho, pela maneira visionária com que enxergaram isso e que pode ser expressada, vereador Ronaldo, simplesmente pela iniciativa de desenvolver um aplicativo próprio para taxistas em Passo Fundo. Então, antes mesmo de vir toda essa discussão do Uber para cá, essas pessoas já se preocuparam em oferecer a solução tecnológica mais fácil, que é a mais utilizada hoje, né? Para que as pessoas, o consumidor possa escolher o táxi que está mais perto de si e tudo mais. Presidente, eu acho que eu tenho 3 minutos de comunicação de líder, de vereador hoje ainda. Pode me conceder? Concedido. Obrigado. Também já lhe concedo a parte, vereador Dalalana. Nesse sábado, participei de 2 reuniões, uma aqui em Passo Fundo, com a Associação dos Motoboys, eu, vereador Matheus Vesp, vereador Alex Necker, que não pôde estar presente por motivos de viagem, e o vereador Rude. Ouvimos, de maneira coletiva, as demandas dessa classe, também trabalhadora, que tem um interesse em realizar esse tipo de transporte individual, né, que hoje, por algumas pessoas, já é efetuado, mas de maneira, de certa forma, clandestina, sem as condições mínimas de segurança que são exigidas pela lei, que autoriza motos a fazer transporte de pessoas e também de higiene. Marcamos deixamos previamente agendado já uma segunda reunião com mais pessoas, mas desde já posso dizer que a conversa foi muito bem encaminhada, né, vereador? E que acredito que possamos, através dessas ações, contemplar todas as partes envolvidas, motoboys, taxistas, motoristas de Uber, motoristas de moto, né, motociclistas que irão carregar pessoas, dar carona para pessoas também de forma privada e, como eu falei, consequentemente, o cidadão pasfundense. Também nessa semana, acredito que o vereador Patucci, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, vereador, vai falar aqui na tribuna, mas já vou adiantar. Nessa quinta-feira teremos visitas à nossa Frente Parlamentar de vereadores da cidade de Bento Gonçalves e membros do Poder Executivo de Bento Gonçalves que querem aplicar lá também projeto de lei
de iniciativa do vereador Renato Tchecker, onde proíbe o consumo de bebida alcoólica nas ruas. Então, o problema não é só de Passo Fundo e Bento Gonçalves. Eu falei com o vereador Anderson Zanella, que é do meu partido, um amigo pessoal, e que me explicou que o problema da bebida alcoólica, do som alto, da sujeira, da violência, em Bento não é diferente. Então, eles querem vir a Passo Fundo entender da iniciativa do vereador Renato e entender também como que as nossas autoridades competentes estão fazendo para fiscalizar isso. Lhe concedo a parte, vereador Dalalana. Obrigado pela parte, vereador Beto. E parabéns pelo assunto. Nós tivemos esse dia numa reunião a semana passada, o vereador Patrick estava presente, os demais colegas vereadores, com os taxistas. Essa é uma grande realidade. Agora, estava conversando com o Matheus a respeito disso, ele que interagiu mais nesse projeto, que a questão do Uber também, eu tive ontem, fui buscar meu neto em Porto Alegre, e conversando com o pessoal lá em Porto Alegre, até hoje existe medo de trabalhar lá. E aqui em Passo Fundo já ficou bem claro, para os nossos taxistas, que isso é uma realidade. Agora também tem que ser uma realidade, que não se pode cadastrar qualquer motorista que se cadastrar no Uber, não se sabe carro, não se tem identificação, ele está carregando uma vida de um passafundense ali dentro, tem que ser motorista profissional, tem que ter as mesmas obrigações que se tem os taxistas. Exatamente. Tem que se ter ficha corrida do fórum, não vai chegar qualquer bandido, qualquer ladrão, está puxando gente, puxando criança, puxando mulher, simplesmente porque está dentro de uma rede de Uber. Então, todas essas obrigações, eles vão... Comunicação de lista bancada do PRB. Ausente. Comunicação de lista bancada do Solidariedade. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui no plenário 7 de agosto, nossa boa tarde, os telespectadores da TV Câmara também. Inicialmente eu quero repercutir aqui essa notícia que foi ainda do final de semana, mas aqui na tribuna da Câmara eu acho que é importante a gente fazer esse registro, do anúncio feito pela empresa BS Bills, que anunciou uma ampliação da sua capacidade produtiva em 33%, uma licença que foi concedida pela Associação Nacional do Petróleo, a ANP. E isso, para Passo Fundo, é uma grande notícia, ainda mais que estamos entrando na semana de aniversário do município, e nada melhor do que começar a semana de aniversário do município com um presente desses. A BS Bills já vinha anteriormente, quando estava pleiteando essa licença para ampliar a sua capacidade, já vinha fazendo investimentos na sua matriz, aqui em Passo Fundo, na sua fábrica, investimentos esses que chegaram a ultrapassar os 10 milhões de reais, vereador Renato Tchecker. E com essa ampliação agora, com essa possibilidade, essa nova fase que a empresa BS Bills vai passar aqui em Passo Fundo, ela vai adicionar mais de 200 milhões de reais ao seu faturamento anual. Isso, só para que os senhores tenham uma ideia, vai superar em retorno para o município, dentro de um ano, em torno de 24 milhões em ICMS. Então, que grande notícia para Passo Fundo, mais 24 milhões que entram, vereador Rufa, para o caixa da Prefeitura, a partir desse momento que a BS Bills amplia a sua capacidade produtiva aqui em Passo Fundo. E a gente vem falar desse tema, trazer esse assunto, porque é muito importante. A Câmara de Vereadores teve uma participação decisiva nesse momento, e a gente se sente tranquilizado com esse anúncio da BS Bills, porque ela referenda uma posição que a Câmara de Vereadores tomou, a questão de 1 mês e meio, há 2 meses atrás, onde a gente aprovou aqui um projeto de lei que permitia que a empresa pudesse, lá na área onde ela ocupa, utilizar aquela área como garantia para financiamentos, para investimentos. Então, não demorou muito e já vem o retorno da empresa. A empresa é uma empresa aqui de Passo Fundo que merece realmente nosso apoio, e a Câmara de Vereadores sai também vitoriosa nesse caso específico, pelo investimento anunciado pela BS Bills, que vai refletir em melhorias em todos os setores da nossa cidade, na educação, na saúde, na segurança, porque esses recursos entram para o caixa da Prefeitura, recursos que até então não estavam contabilizados. Inclusive, em contato aí com a empresa, na manhã de hoje, a gente recebeu a informação que, em breve, a empresa vai fornecer aí um relatório detalhado de todos os investimentos realizados e do que significa essa ampliação. Mas os pequenos produtores, o produtor da agricultura familiar também tem muito a comemorar, porque a matéria-prima do biodiesel, que é o soja, vem basicamente da agricultura familiar. Então, isso vai desenvolver os agricultores, não só aqui de Passo Fundo, mas de toda a região.
Então, a gente vem aqui para repercutir essa notícia e comemorar também. Muito obrigado, senhor presidente. Comunicação de vereadores. Vereador Ronaldo Rosa. Bom, então dou sequência aqui, presidente. Quero também ressaltar, vereador Matheus Vesp, com relação a esse projeto que o senhor apresentou aqui na casa. Fico muito feliz, vereador, de ver que estamos chegando a um denominador comum, que inclusive fizemos uma reunião aqui com a Associação dos Taxistas. Já havia dito para Vossa Excelência, né, que já tinha dado a minha palavra para os taxistas que seria contrário a esse projeto, né? Seria contrário ao projeto para regulamentar o Uber. Porém, vereador Patrick, já tivemos contato com os profissionais da área, com a Associação dos Taxistas, e mudou um pouco a visão. Eles mesmos já estão achando que é por aí mesmo o caminho, que tem que ser regulamentada essa questão aqui em Passo Fundo, para não correr o risco de essa função ser exercida aqui na nossa cidade. E, aliás, já temos informações que já é exercida aqui na nossa cidade, de forma ilegal, já tem gente oferecendo transporte particular sem a mínima regulamentação. Então, eu fico muito feliz porque a gente atende os dois lados, né? Regulamenta, coloca as coisas em ordem, coloca as coisas em dias e também não deixa aí os taxistas à deriva, porque eles também vão ter uma segurança aí para continuar trabalhando, exercendo a sua profissão. Concendo a parte, vereador Matheus. Excelentíssimo vereador Ronaldo, até aproveito sua manifestação porque me recordei de um fato aqui que acho que é importante fazermos o registro. Talvez nenhum município brasileiro, os mais de 5.000 municípios, conseguiu discutir essa questão em um prazo recorde e de maneira tão civilizada. Acho que nenhum município do Brasil e talvez nenhum outro consiga. Porque a construção que isso se deu e da forma que está se dando é motivo de comemoração não só para nós, passofundenses, mas eu acho que sirva de exemplo para que outras cidades também discutam não só essa matéria, mas tantas outras. O vereador Patrick muito bem falou a questão dos ambulantes, que hoje vêm os imigrantes, e eu tenho certeza que nós trataremos também esse assunto de forma exemplar para darmos um modelo e um exemplo para outras cidades. Vejam, em realidades que nós tivemos aí brigas de fato e situações até vexatórias, nós tratarmos esses assuntos com a galhardia que temos tratado, é de fato motivo de registro. Então, parabéns pelas suas colocações que me fizeram recordar dessa realidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Matheus. Quero aproveitar para dizer, vereador Patrick, que eu sei que o senhor também tem uma excelente relação aí com os profissionais dessa área. A gente também tem uma boa relação com os taxistas aqui em Passo Fundo. E conversando com os profissionais da área, com os representantes da categoria, a gente vê que o que eles querem é uma fiscalização melhor por parte do Executivo para que os bons profissionais não sejam prejudicados por aqueles que não estão respeitando a profissão do taxista. Nesse sentido, como a gente sabe que a questão de fiscalização por parte do município é precária, é dificultária, nós temos que apelar para a tecnologia. Então, estou apresentando aí na casa um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de equipamento bloqueador veicular acoplado ao taxímetro, aos permissionários do Serviço Público de Táxi no município de Passo Fundo e da outras providências. Resumindo isso, vamos estabelecer lá ou um tempo ou uma quilometragem em que, a partir do momento em que o passageiro entrou no táxi, o profissional que está lá dirigindo seja obrigado a ligar o taxímetro, que essa é a grande briga hoje, que muitos profissionais não ligam o taxímetro, prejudicando não só os passageiros, mas também a própria categoria. Obrigado, senhor presidente. Comunicação de vereadores. Vereador Renato Orlando Tchecker. Boa tarde, senhor presidente, os demais colegas vereadores. Mas venho falar desse assunto, parabenizar o vereador Saul, meu colega líder do nosso partido, pela iniciativa de hoje nós ter aí a audiência pública aí na casa às 7 horas, justamente, Meirelles, para debater esse assunto que é de muita importância aqui na nossa cidade. Porque as nossas entradas de bairros e vila realmente é uma vergonha. Então a gente acaba aqui trabalhando sem competência nenhuma. Você vai tentar ali fazer uma indicação para o executivo, não pode agilizar as nossas entradas de bairros e vilas aqui em torno das perimetrais da nossa cidade, porque é competência do DAE. Então essa audiência pública hoje, eu tinha um outro compromisso, não vou ir no outro compromisso, vereador, quero participar dessa audiência pública. Há cerca de 2 anos atrás eu fiz uma reportagem com a TV Câmara,
fiz uma reportagem na entrada da Nenegrefe, tinha mais de 30 centímetros de altura entre o declive do asfalto para a entrada ali, é um perigo. É um perigo as pessoas parar ali para fazer o retorno, o acesso. Tirei como exemplo, Meirelles, que fizeram ali naquele condomínio onde entra pro Bosque Lucas Araújo, que tem o Hotel Sugiso ali daí por causa daquele condomínio fizeram uma maravilha de um trevo, um acesso, coisa mais linda do mundo. Lá também, o vereador Rufa mencionou aqui ontem, na entrada do Santo Antônio da Pedreira, lá não deu acidente e morte ainda, porque aquele nosso povo lá é abençoado. Mas não foi por falta de indicação, não foi por causa do trabalho dos vereadores daquela região, que não foram feitos esses acessos melhores, pelo menos. Porque chega a dar 50 centímetros, tem que se cuidar quando entra nesses acessos aí. Na Santa Maria 2 também, né? Agora deu uma melhorada por causa da empresa que se instalou lá na frente, vereador da Lalana. Então, é tudo assim, entendeu? As coisas não é fácil, então essa audiência pública hoje, que bom, nós vamos ali fazer perguntas para o Daio, porque não é de hoje isso aí. Isso aí é de 20 anos a mais, nunca teve um acesso bom para nossas entradas de bairros e vilas da nossa cidade, das perimetrais. Pois não, vereador da Lalana? Parabéns pelo assunto, vereador. E lembrar que hoje a gente vai poder mostrar para eles todos os encaminhamentos que foi já feito no governo Oswaldo Gomes, no governo DIP, e fazer um alerta para eles. A rodovia passa, começou a ficar dentro da cidade, que eles têm responsabilidade e que tenham, né, um pouquinho de bom senso de fazer alguma coisa, porque tu não consegue falar com ninguém da chefia deles de maneira nenhuma. É verdade, então vamos arrumar uma ferramenta que a prefeitura consiga arrumar, então. Lá também, na Via Sul, lá com Margem de Cedro, não dá acidente porque... Comunicação de vereadores, vereador Rafael Colucci. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas vereadores, as pessoas que nos assistem nessa tribuna, também no canal 16. Volto aqui nessa tribuna para falar a respeito de uma indicação que fiz ao Executivo, acho que foi em março, a respeito da sala de castração. Hoje o problema na cidade são inúmeros referentes à causa, mas de comum acordo que a castração ela é convergente entre protetoras, protetores e as entidades. Todos sabem que a castração é a solução. E a gente vê o programa É o Bicho como um programa bom, um programa que traz benefícios, mas que hoje ele ainda não atende o esperado. Ele tem que ser ampliado, ele tem que ser cuidado. Aquele programa é um programa excelente, tem que ser tratado com carinho. Tem que ter um olhar com uma amplitude maior e ver que, se canalizarmos que a castração ela é a solução, a gente vai ter uma visão ampla da situação. A sala de castração, vereador Rufa, ela vem numa outra forma de atender protetoras e protetores. Eu não quero aqui acabar com o programa É o Bicho. Bem pelo contrário. Eu quero que o programa É o Bicho, vereador Alex, continue atendendo nos bairros, atendendo a comunidade, as pessoas do bairro, mas a sala de castração, ela vai baratear o custo das castrações e, consequentemente, vai atender o maior número. Eu acho que, se nós pensarmos dessa forma, que através de uma sala de castração, onde o município agora está para adquirir o local onde vai ser a coordenadoria do bem-estar animal, que já olhe com um olhar mais amplo e mais aprofundado, que possa, através desse olhar, ver que
Tem uma sala de castração, vereador Patrick. Nós temos os veterinários. A prefeitura já disponibiliza isso. Então, através dessa indicação, vereador presidente, vou ter que solicitar os 5 minutos importantes de líder. Vou passar a perna no senhor. Concedido, vereador. E aí, dessa forma, a gente consegue contemplar o maior número de atendimentos, contemplar as entidades, contemplar as protetoras, que muitas vezes ainda não conseguiram desligar o Rafael Colucci da Câmara de Vereadores, do Rafael Colucci do programa É o Bicho. Eu não sou dono do programa É o Bicho. Não sou eu que castro. Não sou eu que pego o programa e escolho onde ele vai, o que eu vou. Isso é do executivo. Então a gente tem que explicar para as pessoas lá fora que não entendem e que gostam de complicar as coisas. Não. O programa é um programa da prefeitura, é um programa do executivo, é um programa gerenciado pela Secretaria do Meio Ambiente e que tem a tarefa de castrar animais indicados por pessoas que têm o CAD único. Esse é o programa É o Bicho. Eu estive lá num tempo como coordenador do programa É o Bicho, tive uma satisfação enorme de poder trabalhar, de poder coordenar e de poder adquirir a experiência que tenho hoje. Mas eu não sou dono do programa. Infelizmente não sou. Não tenho poder de gerenciamento, não tenho. Gostaria de ter, mas vereador não gerencia programas, né, colegas? Então a gente sabe que muitas vezes a nossa vontade ela não é interpretada lá fora como a realidade. A realidade é que são poderes distintos e cada um tem a sua função. E dentro das nossas funções, eu estou exercendo a minha com muita delicadeza por se tratar de seres vivos. Os animais são seres vivos. E ontem, acompanhando o Fantástico, eu vi a questão do abigeato. Um crime que aqui no Rio Grande do Sul ele é quase insoluçável, ele não tem solução. Nunca ninguém prendeu, através de investigações, um número suficiente que mostre que tem fiscalização. Não tem. E muitas vezes os animais que são abatidos de uma forma cruel e muitas vezes são deixados lá como exemplo. São tratados como coisas. Os animais são seres vivos e merecem o respeito como nós merecemos o respeito. E isso aí a gente tem que entender e conseguir captar naquela sensibilidade que cada um tem lá no coração, que isso aí a gente só vai conseguir mudar a hora que todos enxergarem, todos eu digo nós, e os governantes enxergarem que nós temos que conviver em harmonia entre seres humanos e animais. Quem é o animal nessa história? Vai lá, dá uma facada, deixa o bicho agonizando, ou tentaram colocar para dentro do carro, quebraram as patas, não conseguiram, ficou lá agonizando. Então são coisas assim que a gente não consegue entender, vereador Meirelles. E aí, fica lá 3 dias sofrendo, sente dor. São que nem nós. Eu não quero tirar o lugar das pessoas, eu não quero tirar a saúde das pessoas, eu não quero que tenha menos segurança, eu não quero que tenha um direcionamento, porque não é assim que funciona. Pessoas, animais. Pessoas sim, animais não. Não é isso. Nós temos que saber, já lhe saiu da parte, vereador Meirelles, que a saúde, sim, ela é importante para as pessoas, é importante, é o nosso dever, é o dever dos governantes, mas também é o dever olhar para os animais. Isso eu digo, não estou falando só do município. Essa conscientização tem que vir de cima, onde os poderes são maiores e conseguem mudar as leis. Porque nós conseguimos mudar aqui, no que cabe a nós, no nosso município, na nossa casa. Mas ainda é muito pouco. Descendo a parte, vereador Meirelles. Colega Rafael Colucci, eu também ontem assisti essa reportagem no Fantástico. A crueldade que é feita com os animais, né?
Os caras não têm coragem de pegar e sacrificar o animal para depois fazer o uso da carne. Eles cortaram o animal pela metade, deixaram lá agonizando no meio do campo, e sem contar que isso é perigoso para a própria população, porque não tem a fiscalização. Como o proprietário disse, muitos animais aqui são vacinados e não podem serem carneados, porque pode fazer mal para a população, para a saúde das pessoas. Então é complicado. Cadê a fiscalização? Né? Então nós temos que cobrar isso. Antes que o seu tempo termine, muito obrigado pela parte. Muito obrigado, vereador Meireles. Sua contribuição aí foi importante. Eu acho que cabe sim a gente continuar trabalhando e erguendo a cabeça para mostrar para as pessoas que a gente pode fazer mais e melhor. Obrigado. Comunicação de vereadores, vereador Pedro Danelli. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, agora às 14h30 aí nós se reunimos os 5 vereadores para instalar a comissão especial do regimento interno, onde o colega da Lalana ficou de presidente da comissão, o vereador Vespa, o nosso relator, para nós alterar algumas coisas, acredito eu, de 3 ou 4 itens, ao menos, do regimento interno, para fazer com que a casa funcione. Pois não, vereador? Só para complementar a tua fala, vereador Pedanelli, obrigado por lembrar da nossa comissão, do qual Vossa Excelência faz parte, mais os outros colegas vereadores. E só para mostrar aqui, vereador Pedanelli, uma das preocupações nossas, quanto papel, quanto dinheiro público, né? Não é culpa de ninguém, mas que nós temos que fazer uma revisão em alguma coisa. Não é possível que qualquer indicação demore, como Vossa Excelência frisou antes, e era a minha preocupação, entre várias outras coisas que nós vamos ter que mudar no regimento interno da casa. E temos aqui o vereador Matheus, né, que faz parte da comissão. Só agora, só hoje, isso aqui. Vai demorar 6 meses para chegar na secretaria, meu presidente. Um pedido de um vereador, que é o elo de ligação entre a comunidade e a cidade de Passo Fundo. Nada disso é preciso se gastar para que aconteça essa indicação simples aí. Obrigado. Acredito que uma das revisões vai ser essas indicações, como era tempos atrás, vai direto para a Comissão de Legislação e se dá o parecer e encaminha para o Executivo. A outra questão também é a questão dos projetos de lei também, tem que passar por todas as comissões. Os projetos de lei têm que passar para todos eles, passam na legislação, na minha avaliação, e depois, vereador, vai para a comissão que tem mérito analisar o projeto. Se há alguma outra comissão que não tem o mérito, mas quer analisar, ela pede para baixar para a sua comissão, como era no regimento antigo. Pois não. Obrigado, vereador. Apenas para complementar a sua fala, meu gabinete trabalhou agora numa proposta de emenda à lei orgânica, que irei falar na próxima quarta-feira aqui, que vai disciplinar o prazo e a forma de resposta do Poder Executivo às proposições que nós, vereadores da Câmara, iremos enviar para o Poder Executivo. Eu passarei depois no gabinete de todos os colegas, deixando uma cópia para ver quem concorda com isso para assinar essa proposição. Muito obrigado. Eu acho que isso é importante para nós começar a agilizar mais o nosso trabalho, né, aqui na Câmara, né, porque os pedidos de indicação às vezes é urgente e hoje, como está esse ano, eles ficam muito tempo tramitando nas comissões até para o Executivo e se passa 3, 4 meses. Pois não, vereador? Ilustre vereador, apenas para complementar sua colocação de que, de fato, não há necessidade, quando as matérias, por exemplo, são exclusivamente referentes a assuntos jurídicos, não tem nenhum mérito no sentido de análise de competência das demais comissões, não há porquê todo o trâmite passar por essas comissões para que aí demore mais a solucionar os problemas dos cidadãos. Então, uma grande iniciativa da comissão que tem como presidente o vereador Dalla Lana e o vice Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado. Então, não vai dar mais tempo, senão citar... Comunicação de vereadores, Paulo Neckel, desiste. Comunicação de vereadores, Patrick, peço que o primeiro secretário assuma os trabalhos. Comunicação de vereadores, vereador Patrick Cavalcante. Senhores vereadores, volto à tribuna para abordar aqui mais uma vez a questão do projeto de lei que protocolamos na casa. E quero aqui, caros colegas vereadores, presidente das comissões, vereador Fernando, para que possam avaliar e analisar o quanto antes o projeto de lei que protocolamos, solicitando, vereador Alex, a revogação dos incentivos fiscais e econômicos da empresa Monitoc,
Nós estivemos visitando a empresa, estivemos dialogando com a empresa não tem mais a vontade, caros colegas vereadores, de continuar aqui em Passo Fundo. Por questões econômicas, que aqui eu não vou entrar no mérito, é uma questão dela, o que nós não podemos aceitar é que o município fique com prejuízo. O próprio Ministério Público Estadual deu favorável à ação popular que nós temos, mas eu queria pedir agilidade aos colegas vereadores comissões, vereador Matheus, porque nós podemos cobrar essa revogação 2 anos de IPTU que falta desta empresa ainda. De 7 anos, podemos cobrar 2 anos. Se esta casa demorar, nem isso nós vamos cobrar, porque vai passar o tempo. E quando foi feito o contrato, foi feito o convênio, quero ressaltar e lembrar que a lei concediu os incentivos fiscais, também atribuiu obrigações e condições para que esses benefícios fossem consolidados e mantidos pela empresa, se ela estivesse gerando os empregos. Só que ela encerrou suas atividades em 2016. Então não é justo. Não é justo para quem paga a sua contribuição, quem paga seus ICMs, quem paga o seu IPTU em dia, porque esta empresa ganhou lá 45 hectares, esta empresa ganhou 7 anos de isenções, esta empresa ganhou mais de 5 milhões de investimentos de área, e o pequeno médio empresário de Passo Fundo que nada ganha do poder público. Eu acho que nós temos que olhar desse modo. E quando nós ressaltamos e nós falamos na garantia, nós discutimos aqui, senhores, do terreno da área. A projeto de lei aprovado aqui não fala dos incentivos. Então nós podemos sim fazer a revogação. Então eu queria pedir a aquiescência dos colegas vereadores que estão presentes nas comissões, que se puder, vereador Matheus, dar uma analisada, fazer um parecer coletivo, para que nós possamos encaminhar de vez ao Executivo, que pelo menos essa empresa gere um pouco dos impostos. Que não é justo para várias empresas, e quando apresentamos esse projeto de lei, eu tenho recebido várias manifestações de alguns empresários dizendo que está correto. Que se essa empresa tivesse, vereador Ronaldo, gerando os empregos, que eram 150 empregos diretos, seria uma situação, mas não. E a lei diz, no artigo 7º, rapidamente aqui, a empresa perderá os benefícios de que trata o presente lei, caso não seja implementado o projeto técnico apresentado, ou seja, descumpridas as obrigações constando no protocolo de intenções, independente do prazo de benefícios, sendo que a área doada retornará para o patrimônio do município sem quaisquer ônus ou indenizações. Claro que nós sabemos que tem as edificações, que ela vai cobrar, que ela quer cobrar, mas não entra os incentivos fiscais, que é o mecanismo que nós, como vereadores, podemos cobrar rapidamente para que essa empresa pague o IPTU. Então, eu queria que pedir esse aval. Solicito rapidamente o espaço de presidente, para que eu possa fazer aqui um pedido aos colegas vereadores, de forma rápida. Nós teremos, caros colegas, a consulta popular 2017-2018, que acontece agora, doutor Fernando, no dia 1º, 2º, dia 1, 2, 3 de agosto. Eu queria aqui conclamar os colegas vereadores, conclamar a comunidade de Passo Fundo, que exerça sua cidadania, que possam votar, que é importante. Nós vamos discutir, vereador Matheus, em torno de R$1.800.000 que podem vir ao Passo Fundo em melhorias. Quais os temas que nós estamos debatendo com a sociedade, colegas vereadores? Programas, segurança pública, o vídeo monitoramento regional, educação, a cultura de paz nas escolas, desenvolvimento rural, internet para todos, saneamento básico, acesso de fontes de energias, programa 4, saúde, hospitais públicos regional, desenvolvimento rural, agricultura. O que eu quero pedir aos colegas vereadores? Nós estamos botando uma base na entrada da Câmara a partir de amanhã com o computador à disposição para que os assessores, a Câmara, possa fazer a votação, a comunidade que visitar os gabinetes, que os vereadores possam pedir para que o cidadão possa fazer a sua cidadania e votar. Eu acho que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que votar, tentar ajudar Passo Fundo com recursos que pode vir e beneficiar essas áreas. Qual que o Valendorf, que é do Comude, juntamente com a Munira, do Cored, estão pedindo para a gente votar no 1, que é a segurança pública, e no 3, que é o desenvolvimento rural, pelas audiências que eles fizeram. Mas nós temos aqui 6 itens. Eu peço que os colegas vereadores possam botar seus assessores a votarem. Nós estamos colocando toda a disposição da casa, teremos uma base na entrada da Câmara, aqui na rampa, para a votação da comunidade que nos prestigia aqui na casa e também os colegas vereadores e assessores. Então peço que os colegas possam também pedir aos seus assessores e à comunidade para fazer essa votação e também nas redes sociais, no WhatsApp, né? Posso também pedir a participação da comunidade. Obrigado, senhor presidente. Comunicação de vereadores, próximo vereador inscrito, vereador Matheus Vespe. Existe? Próximo vereador inscrito, vereador Fernando Rigon.
Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui à tribuna e complementando o assunto que o nosso presidente levantou, referente à consulta popular, trago aqui um dado bem interessante. No ano passado, 964 pessoas votaram. É muito pouco, pessoal. Este ano, para que a gente possa ter validade a votação, faz-se necessário 2.134 votos. É 1,5% dos eleitores. E eu vejo assim um desinteresse muito grande. Quando foi a reunião que teve uns 15 dias atrás para a escolha dos assuntos a serem votados, foi muita dificuldade, conseguiu trazer 30 pessoas. Então, assim, nós estamos desperdiçando dinheiro público que pode vir para a nossa cidade, aonde que a gente pode alavancar alguns projetos. Então, eu acho que sim, muito interessante que os vereadores se engajem nesse projeto, que a gente tente fazer um mutirão junto nas redes sociais, Facebook, WhatsApp e pessoalmente também, para que a gente consiga mobilizar. Porque o que a gente vê, né, colegas, como está difícil para mobilizar a população. Entendeu? A gente não é um ano assim complicado, porque há uma participação muito grande dos vereadores. Os vereadores estão todas as ações do executivo, do legislativo, da comunidade sempre presente, mas a população não participa. Então vamos tentar agora fazer mais essa mobilização, vamos tentar ver se a gente consegue chegar a 2.134 votos para que a consulta popular seja válida e a gente consiga trabalhar os projetos. Também destacamos, né, a segurança pública, vídeo monitoramento regional e também desenvolvimento rural. Internet para todos, saneamento básico, acesso a fontes de energia renováveis e melhoria na qualidade da rede de energia elétrica. Pessoal, vamos fazer essa mobilização, acho que é importante para nós. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a comunicação de vereadores, tem pedido... Comunicação pertence ao urgente da bancada do PTB do Dalalana. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar a todos que estão aqui acompanhando a sessão, saudar a comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16. E hoje, senhor presidente, nós vamos fazer aqui um pequeno relato a respeito do desleixo do vereador Saul, que acontece com o Dair, com a nossa cidade, principalmente na região do grande bairro Boqueirão. E eu que acompanhei isso por 2, 3, 4 prefeitos, vereador Rufa, Vossa Excelência acompanhou também, a gente vê a dificuldade que as pessoas têm, a falta de sensibilidade que eles têm em tentar proteger o ser humano e a vida e as empresas daquelas lá. Por isso eu quero aqui mostrar aqui, senhor presidente, todos os pedidos de indicação que foi feito em lombada eletrônica no CS Senat, quando morrer mais 2, 3 vai ser colocado, assim como aconteceu, vereador Patrick, lá no bairro São José, na sua luta lá. Ao departamento de engenharia do Dair, mandado pela prefeitura, a remodelização do trevo do bairro Boqueirão, isso é 3, 4 mandatos de luta com isso e nada acontece. Eles não dão bola para a cidade de Passo Fundo. Também sugerindo ao Departamento de Estado de Rodagem os acessos laterais do trevo da RS 324, que aquilo ali é uma barbada para todo mundo que quer sair e entrar de Passo Fundo, não precisa passar no trevo do Boqueirão. Tem as vias laterais, tem ali lugar que não precisa estar entrando no trevo para fazer isso. Aquela estrada do antigo Seseca no Boqueirão também. Uma rótula de construção foi feita durante vários anos lá na entrada de saída do Gran Palácio Eventos, que é o lugar de maiores movimentação, dia de shows e daquelas empresas na região. Também a solicitação de construção de uma rota do retorno na 153 do bairro Jerônimo Coelho, em frente ao posto do Baço, onde foi prometido pela diretoria do Dair ao prefeito Ayrton Dipp, quando nós fizemos aquela iluminação, o vereador Paulo Neck não está aí, que é da época, da Avenida Nossa Senhora Aparecida, que a gente conseguiu que fosse feito.
já era para ser feita aquela rótula na mesma época que foi feita aquela iluminação e a duplicação daquela RS lá que foi feito na época do governo do prefeito Oswaldo Gomes. Depois, na iluminação, na época do prefeito Dipp, também eles estavam presentes, também prometeram que aquela rótula de acesso a Jerônimo Coelho, bairro Jabuticabal, ali ia ser feita uma rótula e nada aconteceu. Senhor presidente, mas eu quero pedir a todos os vereadores que nós tenhamos muito cuidado no fazer projeto de lei. Porque a cada projeto de lei que nós fizemos nessa casa, principalmente aqui na cidade, do que tudo é proibido. A cidade de Passo Fundo. Cada projeto de lei que nós fizer aqui, se quiser que funcione, tem que ter fiscalização. Se quiser que tenha fiscalização, tem que sair do dinheiro do bolso do contribuinte, do bolso do povo. E eu quero aqui, não sei como eu já disse esses dias, depois das palavras, Matheus, tua, do Beto, do Leandro, né, que eu fui exemplo para vocês aqui nessa casa, e eu me sinto muito orgulhoso disso, vou levar isso comigo para o resto da minha vida, principalmente partindo de vocês. Eu sei que os outros meus colegas mais antigos, vereador Rufa, Tiaquinho e os outros, a gente tem essa parceria de sinceridade, de humildade, simplicidade, mas principalmente de honestidade, que é isso que um homem público deve levar da vida. Eu acho que eu vou fazer uma brincadeira aqui, e como se cria dia disso, dia daquilo, vou criar o dia do nojo, vereador Pedanelli. Porque, na verdade, eu estou com nojo. A cada pessoa que tu socorre, que tu leva a algum lugar para ser atendido, tu está ficando com nojo. Eu acho que eu vou criar o dia do nojo. Porque tu vai no Detran, tu paga e ninguém faz nada. Tu tem que procurar despachante, fazer isso, fazer aquilo, levar tudo de mão beijada. Tu vai num cartório que tem concessão, que ganha fortunas, milhões, ninguém faz nada. Simplesmente dá uma assinatura, mete um carimbo e tu paga. Mas tu tem que correr atrás do advogado, tem que correr atrás disso, tem que correr atrás do escritório, correr atrás de tudo. E daí você faz assim. Aí você vai no Detran, a justiça, um prende, o outro manda largar. Não tem nada de consonância de nada. Um juiz manda prender um ladrão, no outro dia outro juiz manda largar o ladrão. E assim você paga. Você paga por tudo que não tem. Você paga para não ter segurança, você paga e não tem educação, você paga e não tem saúde, você paga IPTU e não tem as benfeitorias que é necessário. Então vamos criar o dia do nojo. Porque o contribuinte brasileiro está com nojo. Essa que é a verdade. Está com nojo de pagar tudo e não ter nada. Sem contar que tem que pagar 40%, 50% de tudo que ele consome. Então nós vivemos no país da vergonha. E aquilo, enquanto não mudar a lei, não adianta mudar os homens nesse país. Lei para proteger sem vergonha, vagabundo e ladrão, tem que chegar. Comunicação urgente e importante do PSB, vereador Saul Spinelli. E cede o espaço ao vereador Renato Tchequer. Obrigado, presidente Patrick Cavalcante. Também quero agradecer Saul Spinelli, a nossa liderança do PSB, que sempre me libera aqui os 5 minutos do partido. Mas até nem ia falar, meu presidente. Só que estou cansado de ver no jornal, campanhas nas rádios, na televisão. Olha aqui. Doação pode mudar o destino de vida. Doação de sangue pode mudar o destino de uma vida, Ronaldinho. Hoje nós estamos em 2017, gente. As pessoas só não doam mais sangue, Saúl, porque tem medo da tradicional dorzinha, da picadinha da agulha. Eu tenho um projeto aqui nessa casa, até não sei... Eu vou ter que ver em qual é a comissão que está, que o meu projeto ele oferece algum benefício para que as pessoas vão doar sangue. Se você não oferecer alguma coisa em troca, não adianta tampar o sol com a peneira. Vai faltar sempre ou vai ser sempre um transtorno para você conseguir o sangue. Que quando bate na porta da gente, daí não adianta berrar. E eu duvido que nessa vida a doação de sangue não vai bater em casa de qualquer cidadão. De qualquer cidadão, vai bater. Da minha porta, da minha casa, já bateu umas 10 vezes. Então, nós temos que oferecer algum incentivo.
Tipo, meia entrada num estádio de futebol que reza no nosso processo, no nosso projeto. Meia passaginha de ônibus. A carteirinha, tu vai ter a carteirinha que é doador, a carteirinha vai ter prazo, tu vai ter que doar em 6 meses. Senão tu vai perder essa regalia. Meia entrada de teatro. Eu acho que então, eu quero ver onde é que está esse nosso projeto ali, e vamos levar para votação o quanto antes. Não vai melhorar 100%, mas de repente alguma coisa melhor. Porque eu já estou cansado de sempre ver no jornal, olha aqui meu amigo, pode mostrar aqui meu câmera, ó. Olha só, doação pode mudar o destino de uma vida. É a doação de sangue. Todos nós temos, graças a Deus, e tem muita gente que tem saúde para dar e vender, e tem medo de uma picadinha da agulha que não dói mais nada, gente. Não dói mais nada. Eu garanto que não dói. Mas também quero tocar num assunto aqui, meu caro Patrick Cavalcante. Eu menciono o seu nome porque o senhor também sempre fala da situação da Monotoque. Estou protocolando na casa, no dia de hoje, um projeto de resolução que cria a comissão especial e auxilia o Poder Executivo a desenvolver um projeto que defina essa situação da empresa Monotoque. Então, nós queremos criar uma comissão para debater esse assunto, vereador Patucci, para que a comunidade saiba, porque até nem mesmo os colegas vereadores aqui sabem 100% a situação dessa empresa. E nós merecemos sim uma comissão especial aqui para debater esse assunto, porque foi a área maior de todos os tempos oferecida por uma empresa, vereador Dalalana, que tanto debateu aqui também esse grande exagero. E hoje está numa situação que a comunidade passafundense quer saber essa situação. Porque nós temos aí gente precisando de terra e mais terra, ou que seja para construir uma casa, ou que seja para construir a sua empresa, e está lá 45 hectares de terra, e a comunidade passafundense não sabe qual vai ser o destino daquela área. Porque a empresa, pelo que a gente já viu e conhece, pelo pouco que sabemos, não quer mais continuar seus trabalhos lá. Pois não, vereador Dalalana? Não quer mais continuar o trabalho, vereador? Tinha aqui. Desde o dia em que foi votado isso, e que eu disse que eu não era louco votar contra uma empresa dessa, mas botei as restrições necessárias, quando estava escrito no artigo 1º, e eu disse que nós íamos aprovar, que dizia assim, ó, que era expressamente proibido vender, alienar e dar em algum banco como garantia, e no artigo 2º revogava o artigo 1º, eu disse que cheirava falcatrua. Estava desenhado. Fui criticado por todos, fui criticado pela imprensa, por não querer uma empresa daquele tamanho em Passo Fundo. O maior prejuízo que a história de Passo Fundo já teve com a empresa foi com essa empresa. Mas aí, o vereador Dalalana... Senhores vereadores, nós temos... Vamos passar a pauta. Peço que o nosso secretário Ronaldo Rosa faça a leitura da pauta. Pauta. Em primeira discussão prévia, projeto de lei número 88 de 2017, de autoria do vereador Saul Spinelli, dispõe sobre a criação, regulamentação e planejamento de inventário arbóreo no município de Passo Fundo, a fim de preservar as espécies de árvores típicas do município e planejar como será a arborização da cidade no futuro. Em segunda discussão prévia, projeto de lei número 86 de 2017, de autoria do vereador Ronaldo Rosa, dispõe sobre o programa Adote um Ponto de Ônibus no município de Passo Fundo e dá outras providências. Projeto de lei número 87 de 2017, de autoria do vereador Pedro Danelli, denomina de José Antônio de Camargo a rua até então inominada na travessa inominada paralela Maria do Carmo, no bairro Santa Marta. Eram esses os projetos constantes na pauta, senhor presidente. Aberta a discussão da pauta. Inscrição, vereador Saul Spinelli. Ronaldo Rosa.
Está encerrada a discussão da pauta, senhores vereadores. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, eu sou um otimista contumaz, né? E acredito que nós, os 21 vereadores, estamos aqui com uma assessoria privilegiada, tanto da área dos concursados quanto dos CCs, recebendo um bom salário para trazer soluções e buscar soluções. Reclamar, acho que não é a nossa função e muito menos a solução para o futuro. Então, o inventário arbóreo é se preocupar com o nosso futuro. É olhar para frente e sabermos que nós temos compromisso com quem virá logo ali na frente, Orlando. Sabe por quê? Porque hoje, se nós temos praças, parques da Gare, Banhado da Vergueiro, plátanos plantados na Tamandaré, e muitas centenas de árvores plantadas, e riachos e APPs preservadas, é porque quem estava lá atrás fez a sua tarefa de casa. A UAMPAF, nas mãos do nosso companheiro Wallendorf, articula agricultura urbana, que no seu outro mandato tive o prazer de coordenar e plantamos 16 mil mudas de árvores espalhadas por toda essa cidade. O inventário arbóreo pretende fazer um inventário junto à Universidade de Passo Fundo e às outras faculdades, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente, envolvendo a Secretaria de Meio Ambiente e também a Secretaria de Planejamento na conservação, manutenção e também plantio de outras árvores. Por exemplo, quanto tempo teremos os plátanos dando sombra na Tamandaré? Nós teremos que ter isso com o inventário arbóreo para poder planejar o plantio de outras espécies que lá substituem os plátanos. E vai mais além. As nossas nascentes, a conservação das árvores que aí estão, e um debate aberto, franco, transparente, com a Secretaria de Meio Ambiente, com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é deliberativo, que tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente, tem dinheiro, e nós temos obrigação de olhar para frente e de enfrentar este tema com coragem. Como faremos hoje à noite? Com o Ministério Público, com o DAER e com tantas outras entidades que aqui estarão, olhando para frente, junto com todo mundo e construindo o futuro. Concedo uma parte. Vereador Saul, quero parabenizá-lo pelo projeto e dizer para Vossa Excelência que sou testemunha do seu trabalho como presidente da UAMPAF, assim como o nosso presidente Patrick também foi. Na época, uns anos atrás, nós tínhamos até uma caminhonete para distribuir as mudas para as lideranças comunitárias. Eu fui um presidente de bairro muitos anos e também na minha comunidade plantei muitas árvores e hoje a gente passa e tem árvores enormes e a gente diz com muito orgulho, essa árvore fui eu que, essa muda aí, dei e olha o tamanho da árvore que está. Aqui na beirada do rio Passo Fundo, eu me lembro como se fosse hoje, há uns anos atrás, o vereador Roque Lete subiu aí na tribuna e fez um comentário da plantação que foi feita aqui na beira do rio. E hoje, olha que lindo que está aquilo ali, e aquilo, além do meio ambiente, do ar, ele está também gerando, termina o desmoronamento da sanga, né, do rio. Né? Parabéns pelo seu trabalho. Isso aí. Então, o projeto está posto, foi construído pelas mãos de muitas pessoas, da nossa assessoria, de colaboradores, vai passar por todas as comissões, faremos aqui uma audiência para ouvir mais sugestões, mas dizer, pessoal, que isto é importante, é necessário, é indispensável, que se nós queremos uma cidade boa para se viver, nós temos que pensar no futuro. No futuro. Se o prefeito Dipp não tivesse pensado no futuro, quando preveu
a ampliação do distrito industrial, hoje talvez nós estivéssemos sofrendo muito mais com a crise econômica que assola esse país, com o dobro, o triplo de desempregados. Então, pensar no futuro é realmente nossa obrigação. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Ronaldo Rosa. Senhor presidente, senhores vereadores, quero rapidamente, que não vou usar todo o tempo, mas só destacar esse projeto de lei que está na pauta hoje. É um projeto de lei de autoria do nosso gabinete, onde propõe a adoção de pontos de ônibus para mantê-los preservados. A gente tem se reunido aí com trabalhadores do transporte coletivo que pedem por mais segurança aqui na nossa cidade. E um dos itens mais solicitados, que é algo tão simples, mas que, infelizmente, devido à escassez de recursos, a Prefeitura deixa a desejar nesse ponto, é com relação às paradas de ônibus aqui em Passo Fundo, que sejam paradas realmente dignas de um transporte público de qualidade e, sobretudo, que ofereça segurança aos usuários. Ainda quando respondia, vereador Leandro Rosso, lá pelo Departamento de Ouvidoria da Prefeitura, fui procurado por um empresário, proprietário de uma empresa renomada aqui da nossa cidade, que me disse para mim que gostaria de adotar a parada de ônibus que tem em frente ao estabelecimento dele. Naquele primeiro momento, a gente sem saber das coisas, achei uma maravilha, né? Eu digo, mas isso é ótimo, né? Vamos encaminhar aqui, vamos ver como é que a gente faz e vamos encaminhar para você, para poder adotar aquela parada de ônibus. E aí fomos ver, infelizmente, já se passou aí mais de 2 anos e não foi possível até hoje esse empresário adotar a parada de ônibus, porque no município de Passo Fundo não tem uma legislação que estabeleça critérios, que estabeleça padrão para isso. Então, por mais que a intenção desse empresário fosse boa, ele não pôde adotar a parada de ônibus porque nós não temos lei no município que possibilite isso. Porque a parada de ônibus é um bem público, não pode qualquer cidadão chegar lá por sua livre iniciativa e resolver fazer isso ou aquilo na parada de ônibus, por mais, repetindo aqui, que seja boa a intenção, por mais que a pessoa queira melhorar, né, o serviço oferecido, mas tudo no município, né, é regrado por lei e especialmente o patrimônio público. Então, a gente está apresentando esse projeto de lei, onde vai ser possível, através desse programa Adote um Ponto de Ônibus, a Prefeitura fazer um termo de cooperação com os empresários aqui da nossa cidade, que queiram, então, adotar uma parada de ônibus. Lá vão estar estabelecidos todos os critérios, o prazo, né, que essa parada de ônibus poderá ser adotada, que inicialmente vai ser por um período de 2 anos, mas podendo ser prorrogada, e ali a gente já está fazendo algumas sugestões, vereador Leandro, que é, por exemplo, calçamento, que é a iluminação, que é muito importante, especialmente à noite. As paradas de ônibus de Passo Fundo estão muito escuras, muito assalto, muito perigo, então poderão investir na iluminação, calçamento, cobertura, tanto para os dias de tempo bom como para os dias de tempo ruim. Então, a gente vai oferecer uma tranquilidade, uma comunidade para o passageiro, mas também tem um viés na segurança, porque é pedido aí da própria categoria dos trabalhadores de transporte coletivo aqui de Passo Fundo. Concedo a parte, vereador Leandro. Parabéns, Ronaldo, pelo projeto. E, além de ser uma necessidade, ele traz segurança mesmo. Mas dizer também que a Prefeitura tem um programa, né, que deu certo, que foi o Adoto Verde, né? Isso mesmo. Onde foi feito um programa semelhante ao do senhor, onde empresários adotam uma praça, embelezam ela e mantêm, trazendo um melhor aspecto, né? E também um impacto visual na nossa cidade. E o seu projeto vem semelhante a esse programa, muito inteligente, e eu tenho certeza que os empresários irão participar, divulgar lá a sua logomarca da sua empresa e manter, que é uma parceria que dá certo pública com a iniciativa privada. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Leandro. Justamente, é exatamente esse sentido, mais ou menos na mesma linha do programa Adote o Verde, adotar uma parada de ônibus, onde lá, publicitariamente, a empresa que adotar vai poder explorar a parada de ônibus. E eu tenho certeza que, a partir do momento que o primeiro empresário adotar uma parada de ônibus e que os demais empresários verem, né, isso vai ser uma cadeia. Eu tenho certeza que vai despertar o interesse em muitos outros, e nós teremos aqui em Passo Fundo muitas paradas de ônibus adotadas, e os locais, né, das paradas de ônibus ficará a critério do município definir em quais locais, se nas avenidas principais, se vai levar para os bairros também, mas enfim, nós estamos iniciando essa discussão desse projeto que, sem dúvida nenhuma, pode sim ser melhorado através dos vereadores, nas discussões também nas comissões. Vereador Renato Tchecker, concedo a parte, vereador. Quero dar os parabéns, colega vereador, pelo seu projeto aí. É muito importante mesmo, porque
Esse negócio de esperar tudo pelo poder público é muito complicado, cada vez ficando mais difícil, né? Esse vereador mesmo já fez até algum vídeo de pessoas, vizinhos que estão sempre ajeitando ao redor da sua casa, até nas calçadas dos próprios vizinhos mesmo, parada de olho. Então isso é muito bonito, já trouxe exemplos que nem esse aqui na casa, já mostrei ali, então está de parabéns para o seu projeto. Verdade, vereador Tiaquinho, os bons exemplos, né, eles acabam servindo, né, para carregar outras pessoas a executarem a mesma função, né, e é isso que a gente espera com esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão da pauta. Antes de passarmos à comunicação urgente e importante de líder, bancada do PDT, tem uma comunicação ao plenário. Caros colegas vereadores, temos em votação de autoria da Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, que solicita alteração no cronograma de tramitação do projeto de lei número 77 de 2017, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2018 e da outras providências. Pois não, vereador Alex. Rapidamente, para que os colegas possam entender, presidente, preside os trabalhos nesse momento, vereador Gleison, nós estamos alterando a data da audiência pública, que seria no próximo dia 7 para o dia 9. Fazemos isso em virtude de que no dia 7 realizaremos uma sessão solene em homenagem aos 160 anos do município de Passo Fundo, uma proposta do Parlamento Municipal. E nesse sentido, então, alteramos do dia 7 para o dia 9. É tão e somente essa alteração. O restante do cronograma segue o mesmo. Obrigado pelos esclarecimentos, vereador Alex Necker. Portanto, colegas vereadores, está em votação. A votação será manual. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Então, aprovado a Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, que solicita alteração no cronograma de tramitação do projeto de lei número 77 de 2017. Passamos à comunicação urgente e importante, líder, bancada do PDT. Fará uso da palavra, vereador Márcio Patucci. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, quero, usando o espaço de comunicação do PDT, fazer uma referência a essa notícia. Eu sei que o vereador Ronaldo já mencionou no início da sessão, uma notícia muito boa, agradável, daquelas que toda a cidade, obviamente, gostaria de ouvir. Quando nós tivemos, na última semana, vereador Alex, a notícia de que a Agência Nacional de Petróleo autorizou o aumento da produção da empresa BS Bios em mais de 33%, ou seja, elevando a sua capacidade de produzir o biodiesel, elevando a sua capacidade de articulação com os fornecedores, com os produtores, elevando a sua capacidade na geração de empregos e, obviamente, aumentando ou possibilitando mais renda aos passofundenses. Mas mais do que isso é que, a partir dessa notícia e do início do aumento da produção, a empresa BS Bios possibilitará o aumento da arrecadação tributária, o aumento da sua contribuição no ICMS, e que isso lá no bolo final, que implica no orçamento local, no orçamento de Passo Fundo, com certeza nós vamos ter um ganho significativo, um ganho a justificar, senhores vereadores e comunidade, todos aqueles investimentos que foram protagonizados pelo poder público lá em 2005, no início da gestão do prefeito Dipp. Essa empresa que começou a produzir as suas seus primeiros litros, né, de biocombustível ainda em 2007, completou 10 anos de atividade aqui em Passo Fundo, na nossa região, e é a maior empresa de biocombustível do país. Essa casa, ainda no ano de janeiro, acertadamente autorizou um projeto onde aquela área poderia servir em garantia para que algumas operações bancárias pudessem, inclusive, como foi noticiado pela imprensa, sustentar que a BS Bios de Passo Fundo venha a ter capacidade na produção para aumento em mais de 33%
daquilo que, obviamente, pleiteou junto à Agência Nacional do Petróleo. Eu digo que nós temos que comemorar, e essa é uma grande notícia, vereador Tozon, porque, sem dúvida alguma, tanto o prefeito que se preocupa com a gestão, se preocupa com os números, vereador Ronaldo, o prefeito deve estar comemorando, porque certamente vai ver o orçamento de Passo Fundo crescer, vai ver alguns milhões de reais entrarem na rubrica orçamentária de retorno do ICMS, que vem do Estado para a nossa cidade, e com certeza aquilo que nós tanto cobramos de políticas públicas, elas poderão ser implementadas, porque se hoje temos orçamento de quase 600 milhões de reais, logo, logo o Passo Fundo vai estar projetando um orçamento de mais de 1 bilhão de reais. Então, quando essa casa chancela iniciativas pelo desenvolvimento, quando essa casa chancela iniciativas que ali na frente, pode ser que demorem, mas que vão sim possibilitar com que empresários locais tenham ganhos, tenham possibilidade de investimento, eu acho que a comunidade tem que sim bater palma, tem que cortejar, tem que estar junto, porque não é toda a cidade do porte de Passo Fundo que consegue ter empresas, como são empresas do porte da BS Bios, que movimentam um setor sistemista de abastecimento, de fornecimento, de mão de obra, e isso tudo faz com que a cidade acabe ganhando. Na última edição do anuário do jornal do Grupo Nacional Passo Fundo Gigante do Norte, a BS Bios aparece em 7º lugar das empresas, das 50 maiores empresas, em relação ao seu valor adicionado. Uma empresa que faturou, em 2016, mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais que muitas vezes serviram para pagar o salário dos seus funcionários, serviram para pagar todo o insumo que é comprado de produtores locais, e isso, obviamente, também serviu para o retorno tributário, que é a grande chave dos crescimentos orçamentários da administração. Então, eu venho aqui saudar essa conquista da BS Bios, saudar a maturidade com que essa casa fez, em olhar para frente, em apostar no desenvolvimento. Obrigado, vereador. Passamos ao espaço de líder do governo. Fará uso da palavra, vereador Alex Necker. Presidente Leison, preside os nossos trabalhos na sessão nesse momento. Eu queria, não correndo o risco de se me tornar repetitivo, porque tanto o vereador Ronaldo como o vereador Patucci enalteceram em muito essa notícia, que é uma notícia que deve ser comemorada, e muito mesmo, o vereador Ronaldo e o vereador Patucci. É a notícia de uma política que foi implementada há muito tempo, da valorização da produção do biodiesel como combustível no Brasil, mas também é uma notícia que demonstra o quanto, vereador Saul Spinelli, quanto foi acertado o posicionamento desta Casa Legislativa quando da tramitação do projeto que tratou da possibilidade de liberar a área para que a empresa BS Bios pudesse buscar o financiamento, as condições necessárias para se capitalizar e chegar a esse momento. Então, parabéns ao conjunto da casa, que soube reconhecer, e tem reconhecido, é verdade que a gente diga, também na mesma linha, quando outras empresas solicitam medida de igual tamanho, para que nós possamos, no momento de crise econômica que assola o Brasil, de crise econômica que assola o estado do Rio Grande do Sul, dar a possibilidade para que essas empresas que são da nossa cidade possam buscar, das mais variadas formas, se capitalizar e gerar mais renda. Renda para o empreendimento, mais emprego, mais qualidade de vida para os seus funcionários e para a cidade de Passo Fundo, vereador Leandro, mas também um aporte financeiro significativo aos cofres municipais, que auxilia em muito
para resolver, vereador Rufa, as demandas que a população apresenta no dia a dia e que a cidade precisa resolver. Agora mesmo, estava acompanhando ali no site da Prefeitura Municipal, está sendo realizado o início de um novo conjunto de obras em outro bairro da nossa cidade. Bairro esse que tem trabalho e tem, pelo que eu acompanho dos colegas vereadores, de muitos colegas aqui da Câmara de Vereadores, e certamente, vereador Tozon, tem pedido de um conjunto de colegas aqui. O bairro Santa Marta está recebendo, a partir desse momento, no início dessa tarde, iniciando as obras que vão beneficiar 10 quadras do bairro lá, com obras de infraestrutura, tanto de canalização pluvial como de asfaltamento. Eu acho que tem pedido, eu não lembro, mas eu sei que tem pedido do vereador Patucci, tem pedido do vereador Rufa, tem pedido do vereador Meirelles, tem pedido do vereador Valdo, tem pedido de um conjunto de vereadores, e penso eu que, claro, que quando se decide pela realização de uma obra, vereador Luiz Miguel, nas vias de Passo Fundo, é óbvio que é uma demanda que atende pedidos que a população encaminha diretamente para o Executivo, mas também atende pedidos que nós, vereadores, recebemos no nosso gabinete no dia a dia e que nós enviamos para o Executivo Municipal. Então, são a Rua Santina Argenta, a Avenida Progresso, a Rua B no bairro Santa Marta, a Rua Santa Marta e também a Avenida Pedro Luizeto, estão recebendo essa melhoria, e certamente a comunidade do bairro Santa Marta e a cidade de Passo Fundo como um todo estão comemorando em muito essas melhorias. E para encerrar esse tempo da liderança do governo, queria aqui reforçar o convite para que os colegas vereadores e a comunidade de Passo Fundo, coisa que foi feita pelo vereador Fernando, participem da Semana no Município. A abertura será amanhã, no dia 1º de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no Espaço Cultural Roseli do Olesc Preto, aos fundos, junto ali no complexo que reúne museu, Teatro Municipal, Academia Passo Fundense de Letras, o Instituto Histórico Regional, um espaço que foi remodelado, renovado, vai receber novamente a abertura da Semana no Município. Então fica aqui o nosso convite para que a comunidade prestigie esse momento, que é um momento importante para a nossa cidade e para a nossa gente. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Mais alguns dos caros colegas desejam se manifestar na tribuna? Então, encerradas as comunicações urgente, importante, liderança do governo dessa sessão de hoje, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima reunião plenária ordinária, a realizar-se dia 2 de agosto do corrente, às 15 horas, no Teatro Municipal Múcio de Castro.